Nossa fé fica baseada somente em práticas, práticas, práticas e práticas, sem ter um real sentido, né? E meio que fica algo automatizado. Você faz as coisas, tipo, reza um terço. Super automatizado, reza rápido, não medita os mistérios da forma correta. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu vim compartilhar a última leitura que eu tive, né? Que foi um livro, acho um pouco diferente. Eu nunca vi nenhuma resenha dele no YouTube, nem ninguém falando sobre. Era um livro que eu tinha bastante tempo, tinha uns 4 anos por aí, mas eu não havia lido ainda. E é esse daqui. A Mulher Piedosa, de Monsenhor Landriotti. É um livro cristão, né? Cristão católico, onde o padre vai tratar sobre a piedade e o que seria uma mulher piedosa, quais práticas seriam ideais e o que não seria tanto. E aí ele vai destrinchar que às vezes a gente fica muito focado no exterior, né? Que não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ter tal prática, porque tal santo tem essa prática, ou porque eu acho ideal para mim, ou para minha vida espiritual e tal. Só que às vezes a gente esquece de cuidar do nosso interior. E aí a nossa fé fica baseada somente em práticas, práticas, práticas e práticas, sem ter um real sentido, né? E meio que fica algo automatizado. Você faz as coisas, tipo, reza um terço. Super automatizado, reza rápido, não medita os mistérios da forma correta. Aliás, para quem é católico e para quem quer acompanhar, tá tendo os rosários, né? Às 4 horas da manhã do Frei Gilson, da Quaresma. É bem edificante, eu tô acompanhando alguns dias, não consigo todos, porque às vezes a gente esquece, né? Ou não acorda pelo cansaço mesmo, mas é assim mesmo. Eu faço, não é todos os livros, mas esse em específico eu fui fazendo algumas anotações de acordo com o que eu estava lendo. Em todos os livros também eu tenho mania de marcar e algumas vezes eu escrevo. Esse eu não escrevi muito, mas algumas coisas que me inspiram ou que eu acho legal eu vou marcando e escrevendo. Aqui na frente porque como é um livro católico, mais de meditação, sabe? Eu fui pontuando algumas coisas que que me tocavam, ou que eu queria ler rapidamente depois, se eu pegar o livro, sem ter que ir lá, ler tudo que eu marquei e tal. Aí eu vou ler algumas coisas para vocês do que eu escrevi aqui, para vocês terem uma noção, assim, do livro, mais ou menos. Deixa eu ver. Na página 82, o Monsenhor vai dizer assim: a santidade melancólica é um problema, pois a santidade por si só deve ser alegre. Deus é alegria, não tem motivos para tristeza diante de Deus. Isso aí ele estava fazendo uma crítica a quem vivia a sua fé de forma fechada, de forma melancólica, que não externava a alegria que é viver em Cristo. Outra página, deixa eu ver. Página 102. Tenha paciência com todos, sobretudo com você mesma. Às vezes a gente tende a perder a paciência com muita facilidade, né? Dependendo do temperamento aí. O meu temperamento é melancólico, então eu não tenho... Normalmente, né? Normalmente eu não me estresso muito. Mas, às vezes, o estresse melancólico é um pouco contido. O colérico, ele é expansivo por causa do fogo, então ele coloca pra fora. O melancólico não, às vezes ele coloca pra dentro, isso não é muito bom. Aí, página 112. A piedade deve ser, essencialmente, simples e ordinária em suas ações e em sua vida exterior.
Ou seja, a piedade é algo cotidiano e a gente tem que cultivá-la de dentro para fora e não de fora para dentro. Página 118, essa daqui eu achei bem interessante. Inclusive, ele elenca o que a gente deve cultivar. Ó, preste atenção. Cultivar as virtudes pequenas e humildes e não somente as pomposas, para que a todos percebam. O seu interior é mais importante que o seu exterior, o que eu havia falado há um pouquinho atrás, né? Aí ele elenca algumas dessas virtudes muito importantes. A humildade, a paciência, a doçura, a bondade, a proteção do próximo, a condescendência, a suavidade do coração, a mansidão, a compaixão, o perdão das ofensas, a simplicidade, a sinceridade e outras. E aí ele vai, né? Tem outra aqui, ó, página 142. O Monsenhor nos exorta sobre as inúmeras práticas exteriores vazias, feitas por alguns cristãos sem o devido amor a Deus no interior. O brilho exterior é reflexo do brilho interior. E aí ele vai, né? Que na verdade o livro é feito em conferências. Pelo que eu entendi, era como se fosse um curso, para vocês entenderem basicamente. Eram encontros dados por esse monsenhor, que depois foram redigidos. E aí ficou para acesso de uma população maior, né? Que só teria acesso a quem participou dessas conferências. E nesse quesito, ele vai exortando, né, as mulheres. É um livro voltado para a mulher, por isso que é a mulher piedosa. Então, ele sempre fala, senhoras, certo, senhoras. Ele se dirige ao público assim, senhoras. E aí, com o passar do livro, ele vai nos exortando, né, sobre isso, para que tenhamos cuidado. Ele usa muito algumas meditações de São Francisco de Sales, que é o autor de Filoteia. Eu ainda não li, mas é bem famoso esse livro no meio cristão. E aí, mais pro finzinho, ele vai falando sobre Santo Agostinho. Ele fala algumas coisas sobre Santo Agostinho, usa Santo Agostinho em algumas passagens, já no final mesmo. E aí ele vai nos dizer que algumas práticas, porque assim, quando eu peguei o livro, eu achei que seria como um manual. Você faz isso, isso e isso, e aí você é uma mulher piedosa. Mas não é assim que funciona, e desde o começo do livro ele já explica que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Não é que todas as práticas vão servir para todo mundo. Então, se tal santo fazia tal coisa, não inventa de fazer exatamente só aquilo ou aquilo e um monte de coisa que não vai dar certo. Tem que ser algo que você precisa, né? Aí ele dá algumas coisas mais gerais, que eu até anotei aqui. Já no finalzinho mesmo, página 182, 132. Ele fala que a gente deve fazer uma oração da manhã e após a oração fazer 15 minutos de meditação para entrar justamente no início da manhã, no início do seu dia, em contato com Deus, em intimidade com Deus. E aí ele fala que se você puder, vá à missa no meio da semana, sem ser só a missa dominical, e tem uma leitura espiritual diária para justamente alimentar a sua alma, né, o seu espírito. Então, assim, na minha opinião, é um livro muito, muito riquíssimo para quem é católico, as mulheres católicas, em especial, porque são coisas pequenas que te tocam e te fazem ter um olhar diferenciado para as coisas, sabe? Aí eu até tem uma parte que eu abri aqui, que era a página 131, que ele fala assim, que muitas mulheres casadas querem ter vidas de mulheres freiras, né? Tipo assim, ter muito tempo para ir para a igreja, muito tempo para se dedicar às coisas de Deus e tal. Só que ela esquece que a vocação dela é diferente. É tanto que eu até escrevi aqui. A reza da dona de casa é em meio às panelas, ao lar, crianças e marido. Porque é justamente a vocação dela. Tá dentro do lar e cuidar daquelas pessoas confiadas a ela, que é justamente o quê? Suas crianças e o seu marido. Então, ele vai colocando alguns pingos nos is que a gente às vezes fica meio perdida assim por achismos ou por achar que
faz pouca coisa no quesito vida espiritual, né? Mas eu achei um livro grandioso para quem quiser. É da livraria Caritate. Esse símbolozinho aqui, ó. Ele era, se eu não me engano, de uma coleção, mas esse aqui é o número 2. Provavelmente tem um, mas eu não irei comprar. Mas eu gostei muito desse. Para quem se interessar, é uma ótima leitura. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima.